Olá, concurseiro! Você aí que está pensando se vale a pena se matar de estudar para passar em um concurso público federal e no fim das contas, se for aprovado, vem a reforma administrativa que o governo tanto fala e acaba matando o seu sonho de ser um servidor público pelo fato de essas medidas prometerem acabar com muitos direitos garantidos ao servidor público, como a estabilidade, por exemplo, dentre outros direitos. Assista esse vídeo até o fim. Fica comigo. Vamos mergulhar neste assunto e que deverá ser muito importante para você. E para quem não me conhece, eu sou Geraldo Silva, especialista em concursos públicos. Comecei minha carreira no serviço público em 1980, quando eu tinha apenas 18 anos. Iniciei na Fundação Cultural do Distrito Federal como auxiliar de limpeza e encerrei em 2022, após 42 anos de serviço público, como auditor da Receita Federal. Após passar por quase uma dezena de cargos públicos, todos por meio de concurso, exceto aquele primeiro que eu falei. Mas não fiz apenas esses concursos. Na verdade, não tenho um número exato de concursos que eu fiz ao longo dessa jornada de concurseiro. Mas posso garantir que foram por volta de 30. E destes, fui aprovado em 19. Bem, mas vamos adiante com o nosso assunto de hoje, que é reforma administrativa. Atualmente, se fala em reformas administrativas, especialmente no âmbito do governo federal. Aliás, não é de hoje que esse assunto está em pauta. Na verdade, todo governo, quando chega, promete levar adiante esse projeto de reforma administrativa, que de fato extermina os direitos até agora conquistados aos servidores, conquistados pelos servidores. No entanto, na prática, isso nunca aconteceu. Não como muitas vezes em discussões acaloradas, como alguns políticos nervosos querendo chamar a atenção, acabam aterrorizando. Se não aconteceu até agora, é porque não há de fato nenhuma urgência, certo? Outro motivo é porque se trata de uma medida muito antipática contra a classe dos servidores, que representa um grande percentual de voto. E quem não tem medo de perder voto, não é mesmo? Desde a Lei 1711 de 52, que instituiu o Estatuto do Funcionário Público, pode-se dizer que houve apenas duas grandes reformas administrativas. E olha que estamos falando de 71 anos, hein? E já que estamos falando sobre número de reformas, isso nos impulsiona a falar sobre elas. Pois bem, a primeira foi com a edição do Decreto-Lei 200 de 67, que não trouxe nada de significativo em relação aos funcionários públicos, assim denominados até então. A segunda reforma foi com a edição da Lei 8.112 de 90, que criou o Estatuto do Servidor Público. Esta lei não tratou exatamente de uma reforma administrativa, no seu sentido amplo, mas com relação ao funcionário público, ela foi profunda, fazendo muita diferença. Até a edição dessa lei, no âmbito do Poder Executivo, apenas as carreiras ligadas ao fisco estavam subordinadas ao regime estatutário. Já os demais eram todos seletistas. No entanto, a Lei 8.112 passou todos os funcionários da administração direta e das autarquias e fundações federais para o regime estatutário. E alterou a denominação de funcionário para servidor. Criou também a figura do empregado público, seletista, pertencente aos quadros das empresas públicas e às sociedades de economia mista. Eu sei que parece bobagem, mas especialmente para quem está almejando o acesso a um cargo público, é bom ficar afiado nesses termos técnicos, pois isso o ajudará bastante na hora da prova. É muito comum a gente ouvir as pessoas chamarem até hoje o servidor de funcionário público. E isso está tudo bem. O importante, na verdade, é comunicar e ser compreendido, certo? Mas para quem é concurseiro, isso deve ser muito levado em conta.
Sim, deve ser. Imagine que até hoje tem gente que chama o INSS de INPS. Olha, após 33 anos de mudança do nome. E o que você provavelmente não imagina é que o nome INSS já foi objeto de questionamento de prova de concurso. Perguntavam se o INSS era Instituto Nacional de Seguro Social, de Seguridade Social, ou era o Instituto Nacional do Seguro Social. E tenho certeza que muita gente boa errou. Pouco antes, eu falei de empresas públicas e sociedades de economia mista. E eu sei, para quem já é concurseiro, esses conceitos são velhos conhecidos. Mas para quem está iniciando nessa jornada, talvez essa premissa não seja verdadeira. Logo, não sendo nosso foco aqui, neste momento, estudar conceitos, limitamos então a alguns exemplos de empresas públicas federais, quais sejam Dataprev, Serpro, Correios, BNDES, Caixa Econômica Federal, dentre outras. E sociedades de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, dentre várias outras. Quanto aos direitos dos servidores, já garantidos pelo antigo Estatuto dos Funcionários Públicos, a Lei 8.112 de 90 manteve praticamente todos. Mas ao longo do tempo, a partir de sua vigência, muitos desses direitos foram suprimidos por diversas outras leis, conforme veremos a seguir. Adiante falaremos então sobre cada um desses direitos que foram extintos após a Lei 8.112 de 90. Primeira delas, a licença prêmio. Era uma licença de 3 meses, com direito à remuneração e todas as vantagens do cargo, concedida ao servidor a cada 5 anos de efetivo exercício. Caso o servidor não gozasse essa licença, seria esse período contado em dobro para fins de aposentadoria. Essa licença foi extinta pela Lei 9.527 de 97. Outro direito foi a incorporação de vantagens pessoais. O servidor que exercia algum cargo ou função de confiança recebia uma gratificação, muitas vezes até bem generosa, dependendo do nível do cargo. E essa gratificação era incorporada aos vencimentos do servidor, a proporção de 1/5 a cada ano, até completar 100% dessa gratificação. E essa gratificação era considerada até para aposentadoria. Se esse servidor continuasse naquele cargo após 5 anos, receberia o equivalente a 2 vezes o valor daquele cargo, um incorporado aos vencimentos e outro pelo exercício daquele cargo. Mas a cruel Lei 9.527 de 97 também acabou com esse direito. Quem já possuía quintos incorporados continuou recebendo, mas a partir dessa lei deixou de ser incorporado aos vencimentos. Uma outra vantagem pessoal criada pela Lei 1.711 de 52 tratava-se de um plus no valor dos proventos, no momento da aposentadoria. Esse plus consistia em uma promoção no momento da aposentadoria por tempo de serviço. Ou caso o servidor já se encontrasse no nível no final de carreira, seria crescida de 20%. No entanto, a Lei 7.923 de 89 exterminou com esse direito, ao revogar o dispositivo da Lei 1.711 de 52, que o concedia. Na verdade, esse direito foi extinto 1 ano antes da Lei 8.112 de 90. Outro direito foi a ascensão funcional. Consistia na mudança do servidor de um cargo para outro, superior, dentro da mesma carreira. Essa modalidade de provimento de cargo público foi inserida na Lei 8.112, mas anos depois foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E em 1997, o dispositivo foi revogado pela Lei 9.527. Essa forma de provimento de cargo permitia, na época, por exemplo, que um técnico do Tesouro Nacional, cargo de nível médio, chegasse ao auditor fiscal do Tesouro Nacional, hoje auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Quando
quando conseguisse um diploma de curso superior qualquer, sem a necessidade de prestar um concurso para esse cargo. Outro direito, a substituição remunerada. É a nomeação interina de um servidor como substituto em um cargo em comissão, nas ausências do titular do cargo. Até 1997, a substituição era remunerada, não importando a quantidade de dias de afastamento do titular. Porém, a partir da Lei 9.527 de 97, essa substituição passou a ser remunerada apenas a partir do 30º dia de substituição, o que tornou uma vantagem quase que inexistente, pois, veja só, o mais comum era a substituição remunerada do titular quando entrasse em férias, o que não seria mais aplicável. No caso da substituição de férias, o substituto contava com uma certeza desse ganho anual. Porém, a partir dessa alteração, só terá direito à remuneração do cargo em substituição caso o titular se afaste para tratamento de saúde, por exemplo, por período superior a um mês, ou consiga alguma outra licença também superior a um mês, né? Mas sendo uma expectativa totalmente incerta. Outro ponto aqui é o estágio probatório e estabilidade. Assim como há previsão no contrato de experiência da CLT, o Estatuto do Servidor Público Federal é um estágio probatório, que guarda alguma semelhança com aquele. Esse estágio probatório era de 2 anos, passado o qual o servidor tornava-se estável. Com a promulgação da emenda 19 de 98, esse período passou a ser de 3 anos. Não que o direito foi extinto, mas ele foi, digamos assim, prejudicado. Outro direito era o adicional por tempo de serviço, também conhecido como anuênio. Consistia em que cada ano o servidor tinha direito a um adicional equivalente a 1% de seu vencimento básico, podendo ser acumulado até o limite de 35%. Essa vantagem pessoal foi extinta pela medida provisória 1815 de 99, deixando de ser incorporada aos vencimentos, permanecendo o pagamento apenas dos percentuais já incorporados. Outro direito que vamos falar aqui que houve mudança foi os critérios de concessão e nos valores das pensões por morte. A pensão por morte era vitalícia para o cônjuge ou companheiro até a vigência da Lei 13.135 de 2015, que criou um escalonamento de idade do beneficiário, ou da beneficiária, né? E um prazo mínimo de casamento ou união estável. Antes dessa lei, não havia previsão legal de tempo mínimo de casamento ou união estável. Ou seja, o servidor ou servidora poderia se casar hoje e logo após a consumação do casamento, se viesse a falecer, seu cônjuge teria direito à pensão por morte em valor integral e por toda a vida. Mas essa regra mudou. E a partir da vigência dessa lei, se o servidor não houver contribuído pelo menos 18 meses ou tenha menos de 2 anos de casamento ou união estável, o direito à pensão será de apenas 4 meses. Atendidos esses 2 requisitos, o próximo critério será o da idade do cônjuge ou do companheiro. O cônjuge, o companheiro ou companheira, né? Comece com 3 anos o direito à pensão se o cônjuge ou companheiro tiver menos de 21 anos de idade, na ocasião do óbito do servidor ou da servidora. Essa escala de idade vai até os 43 anos, passando a ter direito à pensão vitalícia apenas quando o pensionista ou a pensionista tiver a partir de 44 anos de idade. Essa medida teve por trás uma boa intenção, que foi a de coibir fraudes, e muitas fraudes mesmo. Casamento de fachada, fraudulento, era o que não faltava. Até então, era muito comum o servidor, já velho ou com alguma doença terminal, celebrar um casamento de fachada com uma jovem de 18 anos, por exemplo, para deixar uma pensão para essa jovem. Sabendo que os filhos, atingindo de 21 anos,
em situações normais, não tem mais direito à pensão, exceto-se inválido, sendo servidor viúvo ou divorciado, sem pensão alimentícia, com seu falecimento extingue-se a relação com seu órgão empregador. Muitas pessoas, muitas pessoas não tinham essa mentalidade, ou então agiam por má fé mesmo, ou de outro modo, por envolvimento emocional com uma pessoa muito mais jovem, né? Ao ponto de casar-se com ela. De sorte que quem pagava essa conta era o tesouro. O fato que, analisando racionalmente essa situação, percebe-se que não há qualquer sistema de previdência que sobreviva a esses desfalques. E por essa razão, tenho que admitir que essa mudança na legislação foi uma medida necessária para estancar esses gastos com a Previdência. Imaginemos um caso de um servidor que contribuiu para o sistema por 35 anos, tendo ingressado no serviço público aos 20 anos, logo se aposentou aos 55. Com uma expectativa média de vida de 75 anos, esse servidor teria expectativa de receber benefício por 20 anos. E ao se casar com uma jovem de 18 anos, por exemplo, esse benefício se estenderia para mais 57 anos. Se somarmos seus 20 anos de benefício mais os 57, seriam 77 anos de benefício pago contra um custeio de apenas 35 anos. É fato que um ou dois casos como este não afeta em praticamente nada o sistema. Mas se multiplicar isso por milhares de casos semelhantes, aí sim estabelece o caos, porque não há sistema de previdência que resista. E aí o Tesouro acaba tendo que bancar esse desfalque, às custas de endividamento ou de aumento de impostos. Ambas alternativas são demasiadamente amargas. Já com relação ao valor do benefício de pensão, que antes era integral, independentemente do valor dos vencimentos ou proventos, no caso de aposentados, passou a ser limitado a partir da vigência da Lei 10.887 de 2004. O artigo 2º dessa lei estabeleceu que, aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos aposentados de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a partir da data da publicação desta lei, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo, ou dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% da parcela excedente a esse limite. O que isso significa? Logo, a pensão só será integral se o servidor falecido recebia remuneração ou proventos, se já aposentado, no limite de até R$ 7.507, hoje o valor do teto dos benefícios do INSS. O que superar esse valor será reduzido de 30%. Exemplo, se a remuneração do servidor falecido fosse, digamos, R$ 20.000, o valor da pensão seria reduzida para R$ 16.252. Simples cálculo. Você pega os 20.000, deduz 7.507 e sobre essa diferença aplica 70%. Esse resultado somado aos 7.507 será o valor da pensão. Só que essa regra sofreu nova alteração pela Emenda Constitucional 103 de 2019, afetando apenas os servidores federais e segurados do regime geral de previdência. Com relação aos servidores estaduais e municipais, permaneceram as regras anteriores até que cada ente crie suas próprias normas tratando de seus respectivos regimes de previdência. E qual foi a mudança que houve a partir da vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019? Bem, o artigo 23 estabeleceu que
A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou do servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de 10%, acrescida de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. Logo, se o pensionista for a única pessoa dependente do falecido ou da falecida, terá uma pensão limitada a 60% do valor dos vencimentos ou proventos, ou seja, valor fixo de 50% mais uma cota de 10%, correto? Tomando aquele mesmo caso como exemplo, em que o servidor recebia uma remuneração de 20 mil, a pensão neste caso seria de apenas 12 mil reais. Outro direito do servidor, suprimido ao longo da história, foi a isenção de contribuição para a Seguridade Social dos aposentados. Até a entrada em vigor da Lei 10.887 de 2004, o servidor público aposentado era isento de contribuição para a Seguridade Social. No entanto, a emenda constitucional 41 de 2003 trouxe essa inovação, impondo a participação também dos servidores e pensionistas no financiamento da Seguridade Social. No entanto, a emenda constitucional número 41 de 2003 trouxe essa inovação, determinando a participação também dos aposentados e pensionistas no financiamento da Seguridade Social. Com isso, a Lei 10.887 de 2004 instituiu essa cobrança, estipulando apenas uma faixa de isenção para valores de aposentadoria e pensão até 60% do teto do INSS. Melhor explicando isso, para quem recebia aposentadoria ou pensão cujo valor fosse até 60% do teto do INSS, ficaria isento. No entanto, para valores superiores a isso, ficariam sujeitos a uma contribuição no mesmo percentual dos servidores ativos, ou seja, 11%, para o custeio da seguridade do servidor. Bem, outro ponto, aqui não se trata de supressão de direitos, mas sim a criação de um ônus para o servidor, que foi a majoração da alíquota de contribuição para a Previdência. E como as mudanças não param, veio mais recentemente a última reforma da Previdência, trazendo uma série de alterações no regime próprio de Previdência. Neste tópico, vamos falar apenas da majoração da alíquota de Previdência. Desde a vigência da Lei 8.112 de 90, o famoso Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a alíquota de contribuição para a Seguridade do servidor era única, fixada em 11%. No entanto, essa nova reforma da Previdência trouxe uma inovação, criando um escalonamento de alíquotas, mais ou menos parecido com o que já era praticado com o imposto de renda de pessoas físicas. Com essa inovação, foram criadas alíquotas a partir de 7,5% até 22%, de acordo com a faixa salarial do servidor. Essa tabela de alíquotas, no entanto, só é aplicada aos servidores públicos federais, ficando os entes federados que possuem regime próprio de previdência responsáveis pela criação de suas próprias regras, dentro de um prazo máximo de 2 anos. Outro ponto de destaque foram as alterações nas regras de aposentadoria por tempo de serviço. Esse foi um ponto que mais sofreu alterações ao longo do tempo. Teve início com a emenda constitucional número 20 de 98, e essa emenda mudou muita coisa, inclusive com relação às regras de aposentadoria por tempo de serviço. Se antes, por exemplo, o servidor poderia se aposentar proporcionalmente com 30 anos de serviço, se homem, e 25 anos se mulher, com vencimentos integrais, a partir da emenda constitucional número 20, deixou de existir a aposentadoria proporcional e, além dos 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher, passou a ser exigido também
a idade mínima de 60 anos para o homem e 55 para a mulher, além de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Daí, passados 5 anos, veio a Emenda Constitucional número 41 de 2003, modificando novamente essas regras, especialmente com relação ao valor da aposentadoria, que deixou de ser integral, e modificou também algumas regras de transição. Essa mudança nas regras de concessão de aposentadoria foi o embrião da Previdência Complementar do Servidor Público Federal, que só foi implementada em 2013, a partir de quando passou a valer as regras de aposentadoria pelo teto do regime geral. Em seguida veio a Emenda Constitucional número 47 de 2005, que trouxe algumas alterações nas regras anteriores. Mas com relação às regras de aposentadoria, por tempo de contribuição e idade, nada foi alterado. E por último, veio a grande reforma da Previdência, em 2019, com a Emenda Constitucional número 103. Esta, sim, estabeleceu regras mais severas ainda, no que diz respeito à aposentadoria por tempo de contribuição e idade. Com a nova regra, quem ingressar no serviço público a partir de 13 de novembro de 2019 terá direito à aposentadoria somente após completar 65 anos se homem e 62 se mulher. Bem, eu acho que consegui falar sobre cada um desses direitos suprimidos dos servidores públicos ao longo desse tempo. Caso você se lembre de mais algum que porventura eu tenha esquecido de mencionar, comente aí no chat, que terei o máximo prazer em ler e responder seu comentário. Mas por que estamos falando tanto sobre esses direitos que foram suprimidos até o momento? Se fizemos aqui um retrospecto sobre todas as vantagens pessoais que os servidores federais já tiveram no passado e hoje não subsistem mais, assim como a imposição de novas obrigações, para enfatizar que, apesar disso, não houve debandada de servidores públicos para o setor privado, nem ao menos houve retrocesso no interesse das pessoas pelo acesso a um cargo público. Ao contrário até, se formos observar as estatísticas do número de candidatos a qualquer cargo que seja, a cada concurso, esse número só aumenta. Isso tudo mostra que, apesar da supressão de tantos direitos do servidor público ao longo da história, como foi mostrado aqui, ainda assim, os cargos públicos continuam e continuarão sendo muito atrativos. Ademais, como dito antes, não acredito que venha alguma reforma administrativa, conforme alguns políticos têm propagado, no sentido de inviabilizar o serviço público. Não podemos negar, entretanto, que até há vontade de alguns políticos nesse sentido, seja por vaidade, seja por maldade ou por algum interesse oculto. Mas há muitas razões para isso não acontecer nunca. E acredito que a primeira delas é que o serviço público precisa de aperfeiçoar permanentemente para entregar com mais eficiência seus serviços à população. E para isso, precisa de pessoas cada vez mais capacitadas. E por essa razão, é preciso remunerar bem e oferecer outros atrativos a seus servidores. Segundo, não é possível privatizar as atividades do Estado. Até se poderia cogitar da possibilidade de privatizar algumas empresas estatais, como os Correios, Banco do Brasil, Eletrobras, dentre outras. Mas além de ser pouco provável que isso venha a acontecer, ainda assim, mesmo que aconteça, haverá, apesar disso, muitas outras opções de concursos. E terceiro, quando o governo fala em reforma administrativa, tendente a retirar direitos dos servidores, como é o caso da estabilidade, por exemplo, isso nunca irá acontecer, especialmente para
carreiras tipicamente de Estado, como é o caso da magistratura, Ministério Público, polícia em todos os níveis, carreiras do fisco, diplomatas, dentre outras várias. Em resumo, eu não acredito em nenhuma reforma administrativa drástica que acabará com os principais direitos dos servidores, como estabilidade, níveis salariais, dentre outros direitos. Mas me diga aí, você acredita? Comente no chat o que você acha disso tudo. Não deixe de compartilhar, comentar e se você gostou do nosso conteúdo, assine o canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui e até breve.